Olá pessoas, saudações, somos a equipe 2. Meu nome é Geilson e eu vou estar apresentando a primeira parte do trabalho. Nosso trabalho ele tem como objetivo fazer uma comparação entre as redes neurais Adeline e a rede neural Perceptron, utilizando o conjunto de dados Iris. Vou explicar um pouquinho aqui. Então, o Perceptron e o Adeline, eles são algoritmos para classificação, certo? Aqui temos uma imagem para representar um pouco. Eles são algoritmos que você entra com vários dados para treinamento, depois você passa os dados e ele dá uma saída. Tanto a rede neural Adeline como o Perceptron trabalha dessa forma. Vale ressaltar que ele trabalha para a classificação de classes linearmente separáveis, né? Eles têm que dar uma resposta dicotômica, um ou outro. E a única coisa que vai diferenciar ambos é o seu algoritmo de treinamento. O Adeline é um pouquinho mais eficiente. Então, é conhecido já que a Adeline tem um algoritmo melhor. Então, a proposta desse artigo foi a gente estar vendo isso em prática. Falar sobre o que a gente usou para alcançar nosso resultado, certo? A gente usou meu computador, que é esse. Usamos o programa Python para plotar os gráficos. Usei a plataforma online Jupyter para rodar Python, para plotar alguns gráficos. E usei a linguagem Processing. Na verdade, eu usei o programa Processing para a linguagem. Bom, os autores iniciais usou o conjunto de dados Iris, certo? Ele está disponível online, tem um link lá embaixo, nas referências. E eles criaram 3 arquivos de entrada para poder fazer o treinamento, né? Com todos os conjuntos, todos os valores referentes às classes Iris, Setosa e Versicolor. Aí ele pegou Iris, Setosa e Versicolor e criou os 7 vers. Pegaram Iris setosas e Iris virgínica e criou 7 virg. E por último ele pegou o Iris versicolor, Iris virgínica e criou a virg veris. Esses arquivos aqui vão ser as entradas de dados, certo? Mais para frente eu vou estar explicando cada um. Aqui são pares de flores. No caso, a gente vai pegar flores setosas e flores versicolor e pedir para o nosso Perceptron, em nossa rede Adeline, dizer, olha, desse lado as setosas, desse lado é as versicolor. E depois a gente vai estar conferindo o erro deles, certo? Pronto, aí como é que ele fez? Usando o programa Processing, eles criaram um algoritmo chamado geradado. Eu vou estar abrindo o geradado aqui para vocês verem. Bom, tá aqui. O geradados, ele pega aqueles arquivos que eles criaram, tá aqui, os 7 vers, né, por exemplo, e ele vai criar os dados para classificação e dados para treinamento de acordo com o que a gente precisa. Por exemplo, eu vou estar fazendo aqui um exemplo, deixa eu tirar logo para a parte de desenvolvimento, certo? Vamos pegar aqui como exemplo esse 70 aqui, certo? Vamos lá. A gente vem aqui, o geradados, ele foi escrito dessa forma. Aqui você define os treinamentos, 70. Se ele vai treinar com 70, ele vai classificar 30, certo? Outra coisa, dentro dos arquivos eu falei que tem 100 linhas de código. 50 é de uma planta e 50 é de outra planta. Por exemplo, 7 vers setosas e versicolor. Então, o arquivo original, vou estar abrindo ele aqui, ele vai ter 50 setosas e 50 versicolor. Aqui no bloco de notas ele dá line 100, aqui line 50. Então até essa linha nós temos 50 itens e aqui nós temos 100 itens. E aqui dentro dos itens nós temos aqui, ó, esse primeiro conjunto de informação é largura e comprimento de sépala de uma íris setosa. E aqui é a largura e o comprimento de uma pétala de uma íris setosa. Mais para frente a gente vai estar vendo isso. Bom, então novamente aqui, vamos estar fazendo esse exemplo, o de 70, certo? Então, vamos lá. Ele gerou aqui os 2 arquivos, certo? Esse aqui é o de classificação, ele treinou com 70, que é o que a gente vai passar para o treinamento. Na última linha que a gente observa, que ele tem 70. Ou seja, ele vai treinar com 70 e esse aqui gerou o arquivo de classificação, ele vai classificar 30 arquivos. E aí são 15 versicolor e 15 setosas. 15 setosas, aqui novamente evidenciando aqui. Beleza. Então, a gente gerou os dados e vai vir aqui para
Eu vou estar vindo aqui para o de treinamento. Vem aqui para o Perceptron. O Felipe vai estar explicando sobre a Adeline. Treinamento. Vou abrir aqui a main do treinamento. Vou fechar isso aqui, que não tem mais importância por enquanto. E tá aqui, treinamento. Como treinamento, os dados de entrada vão ser aqueles dados que eu mostrei lá atrás. Que o GeraDados gerou aqui para mim. Esse aqui, 7 vers. Certo? Eu vou estar movendo ele para lá, vou estar deixando aqui, para daqui a pouco voltar nessa pasta. Aí eu vou estar trazendo aqui os dados que foram gerados de treinamento para a pasta de treinamento. Depois eu vou levar esses dados de classificação para a parte de classificação. Sempre tem que deixar na mesma pasta, porque o programa busca bem aqui. Ele vai buscar o arquivo fonte na pasta que ele está também. Então a gente vai colocar aqui o 30. Que ele vai treinar com 70, que é onde vai passar o treinamento. E ele vai gerar aqui os arquivos também referente ao treino dele. Então esses arquivos que ele gera é tudo referente ao treino, que depois a gente vai estar usando lá para os dados de classificação. Para os dados de classificação, a gente vai usar esses dois, porque aqui ele já sabe como é que ele vai passar para o Perceptron. Ele fez o treinamento, vai passar aqui. Lá na classificação, a gente vai passar esses dados para ele. Então vamos lá, vou mover esses dois arquivos para a classificação. Também na mesma pasta raiz, mas o arquivo que foi gerado, que é esse aqui, que ele vai classificar. Beleza, agora vamos aqui para a classificação. É esse aqui. Na classificação, ele vai procurar por esse arquivo. Deixa eu renomear aqui, ó. 30. E ele vai gerar, ele vai plotar nesses 4 outros arquivos aqui a divisão em sépalas e em pétalas, de versicolo e de setosas. Aí para manter o mesmo nomezinho, a gente também vai alterar aqui, mas é só nomenclatura mesmo, para me saber que esse teste foi referente a setosa e versicolo. Pronto, a gente fez a alteração aqui, só que observem bem aqui, ó, tá faltando um T. Isso é o trabalho original, certo? Então eu vou estar adicionando aqui o T, porque eles precisam gerar um arquivo XT, que não existe. Agora eu vou estar clicando para rodar. E aqui ele gerou os 4. Agora, vamos lá. Explicando mais um detalhezinho aqui, ó. Aqui eu tenho 15 setosas. Dentro dessas 15 setosas, eu tenho as sépalas e as pétalas. Tá vendo esse P? É de pétala. É pétala length, pétala width. Seria pétala largura e comprimento, ou altura e comprimento. Não lembro exatamente o que significa. Então, esse primeiro conjunto é de sépalas. Então, vamos aqui. Sépalas, versicolo. Vamos ver se deu certo. Aqui eu tenho o meu conjunto, que a versicolo é a metade inferior. E eu vou estar abrindo aqui as sépalas da versicolo, para ver se ele acertou direitinho. Abriu aqui. Bom. As sépalas da versicolo começam em 7.0, certo? Aqui, ó, 7.0, e terminam em 5.7. Como a gente pode ver aqui, ó, começa em 7.0, 6.4, 6.1. Então todas as sépalas pertencentes a versicolo, ele colocou aqui, ó, sépalas desse conjunto, versicolo. Então ele acertou. Todas as sépalas de, aqui está o nome virgínica, mas é setosa, porque eu não alterei aqui, ó, ele consequentemente também acerta, né? Porque acertou um, acertou no outro também. Então aqui foi 100% de acerto. Só para mostrar as pétalas de versicolo, como a gente mostrou aqui, que é na metade de cada dos conjuntos. Pétalas, versicolo. 4.7, 4.5, 4.7, 3.3 e assim vai. Certo? Até a última, que é a última. Então esse é o funcionamento do arquivo. Olá, meu nome é Felipe Gomes e eu vou mostrar um pouco o funcionamento da Adeline. Para a demonstração eu vou utilizar as classes setosa e virgínica. Então eu vou carregar o arquivo setvir.txt e esse arquivo vai gerar 2 novos arquivos. O c7vir, que será utilizado na classificação,
e o 7,25 que vai ser utilizado no treinamento. E no caso nós estamos utilizando um conjunto de treinamento de 50%, por isso aqui é 50 e aqui é 25, que é a metade do conjunto de treinamento. Após executado, ele gera os dois novos arquivos. Após a etapa de geração de dados, nós vamos para a etapa de treinamento. Nós só precisamos do arquivo setvirg, então nós vamos copiar ele e vamos para o treinamento da Adaline. No treinamento vai ser carregado o arquivo setvirg e vai ser gerado 6 novos arquivos. Os arquivos de acurácia do treinamento, os arquivos de erro de treinamento e os 2 arquivos de dados que serão utilizados na classificação. Agora vamos copiar os arquivos de dados para a pasta de classificação. E também precisamos do arquivo de classificação. No programa de classificação será separado as sépalas e as pétalas da setosa e da virgínica. E no caso ele vai ler o arquivo de classificação e os dados gerados no treinamento. Agora nós vamos abrir o arquivo de classificação. E aqui nós temos todos os dados das íris setosa e das íris virgínicas, no qual os 2 primeiros dados se referem à sépala e os 2 últimos se referem à pétala. Agora vamos abrir o arquivo que contém a separação da sépala da setosa e vamos comparar com os arquivos originais. Nós podemos perceber aqui que ele cometeu somente um erro, no qual ele não identificou esse dado como íris setosa. Então ele colocou como uma falsa virgínica. Se nós olharmos o arquivo da sépala virgínica, nós podemos perceber que ele está aqui. Então esse dado é uma falsa virgínica. Agora vamos analisar o arquivo da pétala da íris setosa. Podemos ver que todos os dados da íris setosa no arquivo original foram separados corretamente no arquivo de pétalas da íris setosa. Que isso quer dizer que o programa não cometeu nenhum erro. Como é que a gente sabe se a gente deu certo ou não o que a gente propôs, né? Vamos lá, o arquivo original, aqui, esse é o trabalho original. Ele conclui, quem acertou mais é o melhor, entendeu? E ele diz que a Adaline deles acertaram mais. No nosso, observando aqui pelo trabalho também, nosso pior desempenho foi bem aqui, no momento que ele treinou com 20 e teve que classificar os 80. Ele só acertou 43% com o Perceptron. Na mesma situação, com a rede Adaline, isso, ele acertou 66%. Então, e no geral mesmo, a Adaline ela se saiu melhor no meu teste e nos autores originais do artigo, certo? Foi bastante interessante a forma como eles implementaram aqui. Eu vi, eles fizeram... Esses números aqui foi sorteado de 10 em 10 de forma aleatória.
Aí, para ficar um pouco mais parecido com o deles, eu acabei usando esse número aqui, para poder bater, senão ficar mais diferente ainda. Então, em relação aos resultados, ambas, a minha implementação e a implementação deles, foi do mesmo jeito. A gente concluiu que a Adeline se sobressai à rede Perceptron. Todo esse trabalho, esses códigos que eu mostrei aqui, alguns, vai estar disponível aqui no GitHub. O trabalho original está disponível aqui também. Está referenciando aqui.